Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Cidades Responsivas. Hoje nós temos uma aula livre que inaugura o nosso calendário do segundo semestre de 2023. Como vocês já conhecem de algumas aulas passadas, as aulas livres são o momento que a gente grava e traz para vocês assuntos de colaboradores, de amigos, de parceiros, de pessoas que a gente admira, e amplifica a voz deles por aqui para a nossa comunidade de estudantes, parceiros, colegas, alunos, professores. Além deste momento, a gente também tem os lapsos, tá? A gente também tem os lapsos, que são os nossos eventos presenciais e que agora acontecem lá na sede do Instituto Cidades Responsivas, na Avenida Oswaldo Aranha 790, e que lá no finalzinho da apresentação eu comento um pouquinho mais a respeito tanto do lapso, tanto das aulas livres, que a gente preparou para vocês nesse semestre. Hoje a gente recebe a Roberta. A Roberta depois se apresenta, conta para vocês um pouquinho o que ela vai falar hoje. Mas a Roberta nos procurou faz mais ou menos um mês, eu acho. E foi uma sintonia tão imediata que a gente achou imediatamente que isso era um conteúdo de aula livre, que isso deveria cair na mão de vocês o mais rápido possível, porque é algo tão interessante e tão necessário para os nossos dias atuais, e ainda mais por ser aqui pertinho, em Porto Alegre, são lugares que a gente conhece, que a gente pôde aproveitar a transformação que foi promovida. A gente gostaria que isso pudesse ser repetido, replicado, e muito valorizado também. Então, bem-vinda, Roberta. Obrigada. Se Agradeço quiser dar início para a tua apresentação, muito à vontade, tá? Seja muito bem-vinda. Tá bem, vou seguir então. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à aula aberta, né? A Associação e a Praça. O meu nome é Roberta Rentke Preto. Vou falar um pouquinho de mim, brevemente, para depois começar o conteúdo oficial. Então, eu sou formada em design, tenho mestrado em arquitetura, fiz na Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho pós-graduação em design de serviços, experiência, e atualmente estou cursando uma especialização em desenvolvimento sustentável e economia circular. Tenho uma empresa, uma consultoria que se chama Teodora Design Integrativo e trabalha com criação, reposicionamento de negócios e marcas. Então, eu bebo de algumas fontes, assim, de algumas filosofias que eu gosto muito, que é principalmente a antroposofia. Eu fiz uma formação de facilitação de grupos no projeto Germinar, e também fiz uma formação bem legal em biopsicologia, numa ecovila no interior de São Paulo, chamada Instituto Visão Futuro. Então, eu trago, né, dessas formações um olhar mais holístico e integrado, entendendo que pessoas, ambientes e negócios, eles precisam ter essa integração para que sejam sustentáveis e prósperos. Dito isso, vou contar um pouquinho sobre o case da Praça Maurício Cardoso, que é um projeto que eu me envolvi há alguns anos atrás, de fomento e valorização do uso dos espaços públicos pela comunidade. Eu sempre, depois que eu fiz o mestrado em arquitetura, que tinha um viés muito grande em urbanismo, e a faculdade de arquitetura de Minas Gerais, ela traz isso com um peso muito forte. Acho que cada universidade levanta a sua bandeira, assim, né? E eles lá levantam muito essa bandeira do urbanismo, das novas formações urbanas, né? O que acontece nessas novas cidades. Claro que eu fiz isso há algum tempo atrás, então não falava tanto em cidades inteligentes, cidades circulares, cidades responsivas, eram outros termos, né? Era um outro momento. Eu terminei o mestrado em 2010, então, né, faz bastante tempo, e os diálogos eram outros, mas também, né, sempre questionando muito esse uso do espaço urbano, essa apropriação das pessoas pelo espaço, e isso foi um tema assim, que me encantou muito. E quando me convidaram para participar da associação da Praça Maurício Cardoso, eu pensei que seria uma oportunidade para testar isso no micro, né, numa microesfera, assim, de um lugar que eu frequento e que eu tinha frequentado ao longo da minha infância, e que
por coincidência, é também um lugar onde o meu marido tem a academia dele, então a gente usa, né, como argumento de vendas também poder treinar na frente de um espaço verde e tudo mais, então eu me reconectei com aquele lugar, de certa forma. Além de também levar atualmente os meus filhos para brincar na praça, então tudo se encaixou bem. E eu entrei para o grupo de trabalho da Praça Maurício Cardoso, eu vou explicar um pouquinho agora o que é isso e por que eu fui procurar, né, a Ellen, achando que o nosso case era legal de contar e de repente poderia ser replicável e também um exemplo e também algo que possa trazer conhecimento, né, para quem quer entrar nesse processo de cidade, de espaço, de qualidade de vida. Eu vou compartilhar aqui, então, uma apresentação. Então, não sei se todo mundo, né, que está ouvindo a gente conhece a Praça Maurício Cardoso, talvez não, se nem sejam aqui de Porto Alegre, mas a Praça Maurício Cardoso, ela é uma praça pequena, de bairro, localizada no bairro Moinhos de Vento, que é um bairro considerado classe A, aqui de Porto Alegre, e quando lá, há muitos anos atrás, né, quando a cidade de Porto Alegre começou, essa região, ela era uma região de casas quase de sítios, assim, né, porque o bairro Moinhos de Vento não era considerado uma área central, então a praça, ela tinha uma igreja, ela era bem era como se fosse uma comunidadezinha mais afastada, assim, da grande cidade, então tinham casas super legais em volta, e tudo mais, então ela tem um mobiliário urbano legal, de época, assim, e ela marcou a infância de muita gente, assim, né, tinham muitas famílias que moravam ali em volta e que usavam a praça como jardim. Então a praça, ela sempre teve, né, de um tempo para cá, um adotante empresa, né, quem adotava a praça era um shopping que fica próximo da praça, que se chama Shopping Moinhos, e que ficou cuidando da praça, né, por longos anos aí, desde que inaugurou, acho que talvez uns 10 anos, assim, eles ficaram adotando a praça. E aí depois, por algum motivo, isso não interessou mais para o shopping, e a praça ficou totalmente desassistida, e virou um local de tráfico de drogas, né, um lugar perigoso, com muita sujeira, com muita gente dormindo ali, tem um banheiro na praça, o banheiro também era usado de moradia, e aí o bairro Moinhos é um bairro com muitos estabelecimentos comerciais, né, que tem uma questão social importante, né, e cultural importante, começou a ficar muito, muito perigosa a região. Sem esse cuidado da praça, alguns vizinhos que moravam ali há muitos anos resolveram criar uma associação para poder adotar a praça. Nessa época onde a praça foi adotada por essa associação, a APN, a Associação dos Amigos da Praça Maurício Cardoso, era obrigatório ter um CNPJ para adotar a praça. Então, se criou a associação para ter um CNPJ, onde 5 vizinhos adotaram a praça. Uma vizinha em especial, que era dessas famílias que há muitos anos moravam ali, desembolsou uma quantia legal de dinheiro para fazer uma revitalização da praça, fez uma parceria com a prefeitura e com a polícia também, para ir aos poucos mudando o cenário da praça, né, indicando outros lugares para essas pessoas dormirem. Então, aos pouquinhos, né, com a arrumação do jardim, com algumas benfeitorias, foi se criando um novo cenário para aquele lugar. E esses vizinhos, então, fizeram esse primeiro trabalho, né? Então, assim que começou, né, para esclarecer para vocês, assim que começou a Associação dos Amigos da Praça Maurício Cardoso como uma maneira de salvar a praça, então, já que a iniciativa privada tinha saído.
mas um pouco assim do que a gente acredita, né, e como associação, né, a cidade, na nossa opinião, né, uma das formas de inscrição da experiência humana na cultura e na história, né, a experiência urbana é incessantemente recriada e atualizada na história. Então, se a gente for pensar um pouco a história do urbanismo, assim, muito, né, assim, lá no século XIX, existiu uma ascensão dos espaços públicos, né, onde as pessoas queriam caminhar, queriam se olhar e se encontrar, né, existiam muito esses passeios para ver outras pessoas. Tem a figura do flaneur também, né, que é alguém que fica caminhando pela cidade, vagando, para que, né, curtindo esse momento. Depois, no século XX, com o surgimento, né, do automóvel em grande escala, surgiram as grandes estradas, as grandes avenidas, e o pedestre, né, tirou o lugar do pedestre, né, do protagonismo da cidade, dando espaço para os carros, também porque precisava de estacionamento. Então, tem gente que diz, né, que as pessoas não tinham mais direito à cidade, né, que quem tinha direito à cidade eram os carros. No século XXI, então, novas formas de estar no mundo, né, espaços públicos transformando-se em espaços privados, que é o que a gente vê bastante hoje, muitos condomínios, cidades bastante muradas, né, uma necessidade de criar microbairros privados, né, onde tudo acontece ali dentro. Então, é um pouquinho do cenário que a gente vive hoje. Então, para nós, pensar a cidade é pensar ela como produtora de sentido e de modos de vida. É interessante porque a gente consegue entender esse espaço como um espaço de criação e de relações, que é o que a gente quer fomentar ali na praça, né? A gente gosta de ver as pessoas usando a praça e a gente proporcionar momentos onde as pessoas possam estar ali, porque chamando as pessoas para o espaço urbano, a gente consegue valorizar ele, fazer com que as pessoas valorizem esses momentos também. Então, voltando à questão da praça ali, né, e quem tem interesse em saber como é que se adota alguma coisa, existe um programa na Prefeitura de Porto Alegre que se chama PROGAP, né, que é o programa Adote uma Praça, que atualmente uma pessoa física também pode adotar. Então, o adotante ele tem algumas responsabilidades, né, que é manter o local limpo, em condições de uso pela comunidade. Tu pode colocar a marca da tua empresa ali, tu precisa, todo funcionário que tu for contratar, alguma coisa assim, precisa estar embaixo do teu CNPJ, né? A prefeitura não é responsável por nada, e a prefeitura, então, ela é responsável pela iluminação e pela segurança, e o resto fica tudo por conta do adotante. Então, qualquer pessoa pode adotar uma praça, tem que enviar um formulário de interesse para a SMAN, e aí, a partir disso, tem todo o desenrolar burocrático, apresentação de documentos e tudo mais. Então, depois que esses 5 vizinhos, né, criaram essa associação e fizeram um primeiro mutirão, assim, para trazer a praça de volta à vida do bairro, era preciso manter isso, né? Então, esses 5 vizinhos não tinham condições de sozinhos ficar bancando essa manutenção toda, e eles começaram um trabalho de angariar mais pessoas e estabelecimentos comerciais para que pudessem juntos, né, contribuir com uma pequena quantia para que somada pudesse ajudar nessa manutenção. Isso foi bem legal, assim, num primeiro movimento que eles fizeram, mas depois veio a pandemia e vários estabelecimentos comerciais fecharam, outros pararam de pagar, e aí também voltou, assim, meio que a estaca zero nessa questão da manutenção da praça. Então, depois da pandemia, a presidente da associação e a vice-presidente da associação, que é a Regina Chu, que é essa de rosa ali da foto, e a Maria do Carmo, que é a que está do lado dela, começaram a procurar pessoas, bom, quem está afim
de nos ajudar nessa, né, de procurar pessoas para pagarem uma quantia mensal para a gente conseguir manter a praça. Então, atualmente, nós somos 5 mulheres, né, no grupo de trabalho da praça, que a gente chama, a Regina e a Maria do Carmo, que são a presidente e a vice-presidente, eu, a Lua Copsten e a Júlia Pressoto. Então, nós 5 nos reunimos semanalmente, né, dentro do possível, para discutir questões da praça e ver o que a gente vai fazer, né, para cada vez mais ter recursos e tornar a praça sustentável em termos de recursos financeiros. A gente tem um modelo de negócio que com o passar do tempo, a gente foi entendendo que era o ideal. Assim, né? Então, é uma união da comunidade, do poder público e da iniciativa privada, sendo que o círculo da comunidade está maior propositalmente, porque a gente acredita que o maior peso e o maior interesse em manter uma praça ou qualquer outro espaço público tem que ser da comunidade em volta. A iniciativa privada é um círculo um pouco menor, porque também a gente acredita que a iniciativa privada precisa estar presente para a gente poder ter verbas mais substanciais, né, para manter esse espaço. E o poder público ele precisa dar apoio, né? Ele precisa fazer o básico, mas também precisa dar apoio e desburocratizar os processos para que a gente consiga avançar com mais facilidade. Então, a gente chama isso de um propósito compartilhado. A gente precisa ter uma razão para cuidar do que vai além da gente, né? Então, a ideia é que isso seja um propósito tanto da comunidade em volta, tanto da empresa que está apoiando, quanto do poder público. E aí, sim, juntos, né, cada um com o seu interesse, né, e dentro do seu escopo, vai conseguir fazer a sua parte para que o todo dê certo. A gente tem 3 causas, né, dentro da associação que a gente gosta de fomentar no que tange as atividades que a gente propõe para a praça. Então, é a cultura. Então, a gente, quando pensa em eventos, quando pensa em atividades, a gente sempre traz um viés cultural, através de contação de história, teatro, cinema, pequenas palestras, né? Então tem esse apelo, porque também a gente escutou as pessoas do bairro, né, e entendemos que eles gostariam desse tipo de coisa acontecendo ali. O fomento da infância ao ar livre, porque tem muitos prédios do bairro Moinhos de Vento, né, diferente de outros bairros, não tem uma área de lazer comum embaixo, são prédios mais antigos, onde essa característica ainda não existia. Então, a praça ela acaba sendo um espaço ao ar livre para as crianças que moram nesses prédios onde não tem uma área externa. E, ao mesmo tempo, o fomento do comércio local, porque ali em volta, né, tem muito bar, restaurante, e é legal ter um lugar atrativo, né, que não seja perigoso, e também a praça poder ser um espaço onde esses estabelecimentos utilizem, né, para que os clientes podem utilizar e comer ali, enfim, ficar por ali. Mas, assim, a gente, essas causas aqui, né, esse nosso viés, ele não foi sempre, a gente não acertou ele, né, de primeira. Eu acho que é legal contar também o que deu errado, assim, o caminho que a gente pegou errado. Então, o primeiro passo, assim, digamos, da jornada de recuperação da praça, né, foi a limpeza e a segurança que lá, quando o pessoal adotou a praça, eles conseguiram fazer. E depois, logo em seguida, se partiu para uma proposta assim, não, vamos bater de porta em porta aqui em volta para conseguir dinheiro para a gente manter isso que a gente está fazendo. E aí a gente viu que a galera não queria pagar, era R$50 por mês que a gente sugeria. Alguns prédios colocaram esse valor já embutido no condomínio, né, os principais, mas foi assim, teve um limite, né, depois não se conseguia sair assim de um valor e nunca se conseguia chegar numa quantia ideal assim para poder pagar o que era nosso sonho de consumo, assim, era ter um jardineiro todos os dias que cuidasse da praça, que pudesse tirar o lixo e cuidar das plantas.
E a gente resolveu, não, gente, não adianta a gente ficar batendo de porta em porta e vendendo isso, a gente precisa primeiro engajar essas pessoas e mostrar que a praça é um lugar legal e que é legal ter uma praça boa perto de casa, onde acontecem coisas e onde as pessoas se encontram. Então, a gente resolveu mudar a estratégia, a gente criou um calendário de eventos que misturavam eventos culturais, e eventos infantis, para chamar essas pessoas para a praça e aí sim poder contar que existia uma associação, que a associação precisava de dinheiro e tudo mais. Então, isso foi super orgânico, assim, porque também essa equipe de trabalho é toda voluntária, né? Ninguém, não é esse o trabalho principal de ninguém, então também a gente não tem tanto braço, assim, para colocar as coisas em prática. Mas a gente conseguiu fazer, depois eu vou mostrar alguns exemplos ali de eventos que a gente fez e a estratégia começou a dar certo, né? A galera começou a ver que era importante, né, contribuir para que essas coisas continuassem acontecendo. E aí sim, de novo, a gente conseguiu juntar a comunidade e atualmente a gente tem alguns grupos, né, é um bairro que se caracteriza por uma população 60 a mais, assim, né, então a gente tem algumas ações, as ações culturais visam esse público, tem muitas famílias também que têm crianças, então também tem eventos infantis, e a gente vai conseguindo fazer um mix de interesses ali para poder cultivar e para poder ter esse crescimento sustentável. Então, dentro do pilar cultural, a gente fez cinema na praça, Halloween, Dia das Crianças, contação de história, troca-troca de livros, palestras. Então, aqui, a primeira palestra, inclusive, foi com o Anthony Ling, que tem aquele blog Caos Planejado, e a gente queria abrir, né, esse momento de eventos na praça com alguém que falasse justamente da importância do espaço urbano, então a gente convidou ele, foi um evento bem legal de fim de tarde. E aí depois tiveram várias outras, né, Arraial com contação de histórias e troca-troca de livros, que é um evento que a gente faz sempre, show de mágica, depois mais troca-troca de livros, esse foi com a Paula Teitelbaum. Halloween, que foi um grande sucesso também, a gente conseguiu patrocínio de uma empresa para dar as balas. Então, cada evento a gente vai chamando parceiros para poder fazer, e eu acho que o evento mais legal que a gente fez, já há 2 edições, foi a sessão de cinema na praça, em parceria com uma empresa que se chama Loura, que faz, né, a exibição para a gente, então é bem legal que mistura crianças e adultos assim na praça no cinema. Então a questão da infância ao ar livre também, né, de poder trazer as crianças para a praça e o fomento ao comércio local, eu já comentei para vocês também. Então hoje a gente tem alguns amigos, né, que a gente chama de amigos, que são estabelecimentos que estão ali em volta. Mas a grande virada foi quando, dentro daquela tríade, né, de poder público, iniciativa privada e comunidade, a gente teve um grande apoiador, que foi a Volent, incorporadora, que eu vou falar aqui porque realmente é uma parceria legal, assim, que eles são super amigos da praça, né? Mensalmente eles colaboram e também, além de mensalmente, pontualmente com alguns eventos. E eles têm um jeito de apoiar a praça que a gente acredita bastante, que é, tipo assim, com menos ego, né? Então, assim, não é um parceiro que está lá, que precisa pôr uma placa gigante no meio da praça para dizer que apoia. Às vezes eles nem aparecem e está tudo bem. Então, é um jeito de apoiar que a gente gosta muito. E aí, uma nova ação que a gente está fazendo também, junto com a Volent, a Claudine Kniznik, que é uma ilustradora, fez um mapa aquarelado da praça, onde a gente vai colocar todos os amigos, né, e vamos distribuir esse mapa por aí também como uma ação de, veja esse mapa, se você quer estar nesse mapa na próxima edição, seja amiga da praça. Então é mais uma ideia de conseguir contribuições e mais amigos. Por quê? Porque a gente tem um acerto com a Volent, eles vão ser nossos amigos até um ponto de equilíbrio onde com a comunidade a gente conseguir se sustentar. Então, a nossa ideia é não precisar
de uma grande empresa, né? Então a Volant é uma espécie de aceleradora, assim, né, das nossas ações e dos nossos eventos, para que a gente consiga cada vez mais ter adeptos, né, ter amigos e conseguir sermos autossuficientes, assim como a associação, junto com essa comunidade que está em volta. Então a gente fica sempre pensando em novas ações para isso. E com o passar do tempo, a gente tem visto, né, com a nossa experiência, vem pessoas de outras praças. Recentemente, a Prefeitura de Porto Alegre elegeu prefeitos de praças. Então, alguns prefeitos têm entrado em contato com a gente pelo Instagram para perguntar, nossa, como é que vocês estão fazendo isso? Como é que vocês fizeram? O que aconteceu? Né, e a gente achou que, bom, talvez esse possa ser um modelo replicável, né, porque a gente tem total consciência de que a gente está num bairro classe A, né, então ter R$50 por mês para doar é uma questão de vontade e não de bolso, né, tipo, acho que ninguém ali em volta não tem R$50 por mês para doar para esse projeto, né, é uma questão de escolha. Mas a gente também queria poder fazer isso em locais onde não existem esses R$50 por mês, né? Então, a gente está tentando, né, criar um modelo que possa ser replicável em qualquer tipo de praça, né, em qualquer localização de praça. Inclusive, eu estava vendo a Praça Júlio de Castilhos, que também fica numa zona nobre de Porto Alegre, que foi uma praça que foi adotada pelo Hospital Moinhos de Vento lá em 95, mas que atualmente ela está totalmente degradada, né? Segue com a placa do hospital ali, mas não é mais, imagino que eles não façam mais a manutenção. Então, entender bem, assim, e por isso aquele círculo da comunidade ser maior do que o da iniciativa privada, porque a comunidade tem interesse que isso seja para sempre, né? A comunidade não quer um apoio que dure ali 5 anos e que depois a praça volte ao que estava antes. Então, é importante, né, no nosso ponto de vista, a iniciativa privada adotar a praça, mas desde que esteja um líder comunitário, desde que esteja um grupo da comunidade envolvido também e que tenha esse motivo, nessa motivação para cuidar, para entender o que é preciso ali, para entender o que acontece, quem é que cruza, quais são as vontades daquele pessoal que mora ali, também pensando até na Praça Júlio de Castilhos, né? É um lugar de passagem, é um lugar que tem um monte de estabelecimento comercial, são prédios, tem vários prédios ali de uso misto, tem prédios residenciais, então o que pode ser legal, né, para aquilo ali, e o potencial que tem, uma mini praça no meio de um monte de prédios, né, pode ser um super respiro para quem está em volta. E, ao mesmo tempo, tem exemplos de praças mais periféricas, né, que os interesses são completamente outros, né, a gente acredita muito no espaço urbano, né, como fomentador de qualidade de vida. Eu acho que essa é a nossa principal motivação, né, poder mostrar que, tendo um espaço onde as pessoas possam se encontrar, as crianças possam brincar, né, e tenha um certo viés cultural, essa praça ela pode se tornar o centro, né, daquela comunidade. Então, é essa ideia da gente criar esse modelo replicável, né? E para nós, esse modelo replicável, ele tem uma palavra forte, que é a integração, né? É poder integrar todos esses interesses, né? Buscar um representante local para engajar e fazer com que os vizinhos participem. Né? Então, por isso, a gente acredita nessa união aí da iniciativa privada com a comunidade para fazer essa manutenção juntas. Eu acho que a gente tem vários exemplos aqui em Porto Alegre de praças que foram adotadas e que depois a empresa para de fazer a manutenção e elas voltam a ser o que é super triste, assim, né? Porque a comunidade experimenta algo legal e depois isso é descontinuado. Mas a gente entende, então, né, que para dar certo, né, que talvez seja algo que a gente traz do nosso exemplo, assim, quando nos perguntam, né, o que deu certo é ter uma equipe responsável e engajada. Então, a nossa presidente da associação e a vice-presidente moram na frente,
da praça, então elas abrem a janela e veem, tem uma pessoa dormindo ali, tem não sei o que, ontem fizeram uma festa e deixaram lixo. Então elas são muito antenadas, elas têm muito esse sentimento de cuidado pela praça, né? Então, ser engajado e morar nesse local, entender as dores da comunidade ali. Então, um exemplo, a gente não tem o controle, não cabe ao adotante dizer se pode ou não fazer eventos ali na praça, né? É um calendário que corre em separado com a prefeitura. Se tu quer fazer um evento, uma feira ali na praça, não passa por nós, a gente nem fica sabendo, o que é algo ruim, né? A gente até já está tentando estreitar esse relacionamento com a prefeitura, mas ainda não. Então, acontece uma feira na rua Praça Maurício Cardoso, e a prefeitura aprova sempre no mesmo local, sempre na mesma rua, né, que é a rua Praça Maurício Cardoso, e sempre os estabelecimentos dessa rua reclamam, porque as feiras fecham a rua, ninguém consegue entrar, e nos sábados e domingos, que são dias de maior movimento nesses estabelecimentos, eles acabam perdendo o público, porque tem a feira, ele está passando de carro, não dá para entrar, talvez tu já mude de ideia, tu já vai para outra rua, já escolhe um outro restaurante, eles perdem essa coisa de quem está passando, né? Então, a gente precisa ouvir, né? Ouvir quem é amigo da praça, que são esses estabelecimentos, entender as necessidades de quem faz a feira ali, né? E talvez mudar a rua onde a feira está. Então, a gente está sempre assim tentando contornar as coisas, mesmo que isso não seja nossa responsabilidade, mas a gente quer a gente quer o bem-estar ali de todos, né? A gente quer poder integrar esses interesses. E o apoio privado sem ego, né? Que é uma coisa que a gente acredita bastante, assim, né? A gente evita parcerias em que a empresa quer pegar a causa para si, né? Porque não é uma causa de ninguém, é uma causa da comunidade ali em volta, e a gente tem essa preocupação, assim. Então, algumas vezes, algumas empresas querem fazer ações e aí colocam o seu nome como, né, principal, com muita importância, assim, a gente já, olha só, pode apoiar, mas é todo mundo junto fazendo, né? Nenhum logo fica maior que o outro, né? Essa coisa, o mais da direita é o mais importante, não. Para a gente, todos são muito importantes que participam. Então, o que a gente quer ser, né, no futuro, a gente quer ser um modelo de referência da apropriação e valorização do espaço público pela comunidade, de maneira responsável, democrática, dentro do possível, né, e benéfica a todos os envolvidos. Então, esse é o nosso case, assim como a associação, que eu tenho cada vez mais gostado e tenho entendido, assim, que ele precisa se multiplicar, né, em outros espaços, para a gente poder cada vez mais trazer esse espaço público como uma possibilidade de qualidade de vida. Então, para finalizar, eu coloquei essa frase, assim, que eu achei bem interessante: o individualismo e o coletivismo trabalham de um modo contínuo. Então, a gente sabe que a gente é individualista, que a gente tem os nossos próprios interesses, mas também existe o coletivo, né? Então, o meu interesse, ele precisa estar junto desse interesse do coletivo, para que as coisas sejam continuadas. Então, o que eu tinha para apresentar era isso, Ellen. Se tu quiser fazer alguma pergunta, fica super à vontade. Estou aqui para responder. Vou parar o compartilhamento. Enquanto tu estava falando, eu fiz várias anotaçõezinhas aqui. Boa. Tem um conceito que eu ouvi recentemente que me chamou muito a atenção, que é individualistas unidos. Legal. E, eventualmente, usar uma palavra ou outra, o pessoal começa a ficar escapando em função das outras definições que tem por trás, né? Mas eu ouvi isso e fiquei, de fato, sabe, faz bastante sentido. A gente tem que se preocupar com si mesmo, e não à toa, né, quando dá aquela mensagem no avião, o pessoal reitera várias vezes, né, colocar a máscara de oxigênio antes em ti, depois ajudar a pessoa que está ao lado, mas não significa que a gente não vai ajudar a pessoa que está ao lado. É só porque se eu estiver doente, se eu não estiver disposta, se eu estiver incapaz, eu não vou conseguir ajudar. Então, a gente pode olhar para isso também como uma maneira de potencializar a ação das pessoas. E
Eu até dei uns spoilers aí no nosso Instagram, tá? Enquanto tu estavas falando, e compartilhei o mapa que vocês fizeram. Depois eu vou falar contigo específico sobre esse mapa, que eu acho que vai ficar bem bonito aqui no nosso café também. Queria te perguntar o seguinte: já falou bastante ali da replicabilidade, tá? Esse é um assunto que nos interessa muito, porque é um modelo que a gente gostaria muito de ver em outros lugares. Tu já falou ali, o que eu acho excelente, né? O que deu errado? Onde é que a gente tentou que não foi legal? Onde é que a gente acertou? Mas queria te perguntar duas coisinhas em específico, que é se vocês já trabalharam com o conceito de praça irmã, e se outras praças de fora de Porto Alegre procuraram vocês, e se já existe uma conversa para além. A gente sabe que, bom, Porto Alegre, a regra em si, ela vale para regiões ou para a cidade inteira, então talvez fique um pouquinho mais fácil de implementar no primeiro momento, porque a gente conhece onde é que o calo aperta. Mas se outras cidades, daqui a pouco, características semelhantes, ou cidades de tamanho semelhante, já procuraram vocês para isso? A gente não tem essa praça irmã, né? Como existem cidades irmãs, né? Pelo mundo, assim, a gente não tem isso. Seria bem legal se a gente tivesse, mas não temos. Quem nos procurou foi o pessoal da Grande Porto Alegre, né? De cidades vizinhas, pelo Instagram, depois que a prefeitura lançou esses prefeitos. Dois prefeitos nos procuraram, de uma praça de Viamão, de uma praça de Cachoeirinha, querendo entender, assim, porque também foram eleitos e ficaram um pouco, nossa, o que eu faço agora com essa praça? Né? Então, nos procuraram. E teve uma vez que a gente entrou num edital de uma empresa chamada Erelab, que monta espaços, que monta praças em parceria com o Gloob, aquele canal de desenho. E eles, estamos chegando em Porto Alegre, votem em que praça vocês acham que seria legal ter os nossos brinquedos. São umas praças lindas, assim. E aí a gente entrou, né, mas a gente entrou e foi legal, assim, que a gente, vamos se inscrever, vamos, peçam para as pessoas votarem, e depois da nossa reunião, a gente, cara, por que a gente, né? Tem tanto praça que precisa muito mais desses brinquedos do que nós. E aí, no fim, a gente até ficou, se a gente ganhar, a gente vai ficar muito constrangido de ter esses brinquedos lindos, enquanto outras praças precisam mais, né? Aí, no fim, a gente não ganhou. Quem ganhou foi uma praça ali na Vila dos Papeleiros, que até é uma comunidade que a Lua, que também é do grupo de trabalho da praça, tem uma sintonia grande, ela já fez diversos trabalhos ali. Então, sempre que tem alguma doação, né, esse é o caminho, por também ser próximo. Mas aí a gente ficou, não, ok, ganhou uma praça que precisa muito mais que a gente, então a gente tem essa consciência, assim, né, que querendo, a gente consegue levantar uma quantia. Vamos arrumar, vamos impermeabilizar, daí, sabe, a gente começa, gente, precisa de dinheiro para impermeabilizar e tal, então é um local que a gente consegue captar, né. Então, essa ideia é replicar esse modelo num lugar que não seja tão fácil captar. E aí, talvez a iniciativa privada precise entrar com mais força, né. Roberto, deixa eu aproveitar esse momento, então. Fala para as pessoas, quem quiser ser parceiro da praça, ser amigo da praça, como é que pode ajudar vocês, quais são os canais de comunicação de vocês, e enquanto isso eu vou anotando aqui para colocar na nossa descrição do vídeo. Tá. Bom, qualquer pessoa pode ser amiga da praça, tanto com doações financeiras, então a gente tem o valor, né, a gente sugere o valor de R$50 por mês, pessoa física, e R$100 por mês, pessoa jurídica. Isso pode ser feito, o link para esses pagamentos, eles estão no nosso Instagram, que é @praça_Maurício_Cardoso, né, @praça_Maurício_Cardoso. A gente tem um site, que é praçamauriciocardoso.com. Então, essas duas formas de contato conosco, mas principalmente pelo direct do Instagram, é onde a gente mais atua, tá? Então, ali é um local que a gente responde relativamente rápido. Nós temos, para as mães que estão nos ouvindo, que moram perto, a gente tem um grupo de mães da praça também, que a gente avisa quando vai ter evento infantil, né, troca-troca de livro. O troca-troca de livros é o nosso carro-chefe, assim, de evento infantil, porque ele não custa nada para fazer,
e as crianças adoram, a gente acha super bonitinho, então sempre tem algum autor ou autora que vai fazer autógrafo, que conta a história do seu livro, então é um evento super fofo. Então, quem quiser também pode nos chamar no direct, que a gente coloca no grupo. Mas também a gente aceita ajudas, né? Então, por exemplo, a gente está super atrás de alguém que trabalha com organização de eventos, porque nenhuma de nós, das 5, tem essa expertise. Então, cada evento é assim, ó, a gente rala para conseguir colocar em prática, porque a gente não tem alguém que tenha esse know-how e que goste disso. Então, a gente está super atrás de alguém que queira ser parceiro na organização de eventos. A gente está atrás de parceiros que nos ajudem a escrever esse case replicável para a gente colocar na lei de incentivo e conseguir alguém que patrocine esse projeto de replicar o modelo, pelo menos em uma praça, né, mais periférica, para a gente ver como é que isso vai acontecer. A gente está sempre precisando de pequenos reparos, então, assim, não precisa ser só ajuda financeira, né? Vamos pintar os brinquedos, vamos arrumar o jardim, tem uma ideia de colocar cartas no laguinho, então tudo é bem-vindo. Assim, queremos ajudar, é só nos chamar que a gente encontra alguma função. Já estou aqui fazendo meu disclaimer, então. Atenção promoters, atenção juristas, atenção engajados, que toda ajuda é bem-vinda. Depois converso contigo um pouquinho mais para a gente delinear esse escopo, porque eu, particularmente, tenho amigas várias, né? Tenho um exército de mulher braba, assim, que poderia ir e certamente iam fazer isso com muito amor de coração e com o pé nas costas também, porque são muito competentes. Sim. Então, Roberta, queria te agradecer imensamente por esse momento. Desde o primeiro momento que tu nos contou a história da praça, a gente achou que era algo extraordinário de se colocar à disposição da nossa comunidade, porque é algo que de fato está acontecendo, vocês já fizeram, já deu certo, e que agora a gente pode colocar em outros lugares também, uma vez que o modelo já está validado. Então, é sempre um prazer te receber. Tu, além de tudo, é uma pessoa muito tranquila, muito fácil de conversar, o que torna também qualquer conversa muito gostosa. E relembrar aos nossos alunos e à nossa comunidade que no dia... agora eu pensei, esse lapso vai ao ar depois. Então eu vou deixar aqui embaixo a agenda do nosso segundo semestre. Tem bastante gente legal, bastante gente que a gente escolheu com muito carinho. Temos também os eventos presenciais. Quem ainda não conheceu a nossa sede, faz o favor de se movimentar. A gente não fica tão longe assim da Praça Maurício Cardoso, daqui a pouco a gente até faz uma visita guiada, alguma coisa assim como complemento, porque realmente vale muito a pena. Pessoal, eu vou encerrar a nossa gravação, mas eu continuo aqui na sala depois trocando uma conversinha com a Roberta. Muito obrigada por terem participado conosco nesta noite. Como vocês podem ver, a gravação é de manhã, né? Mas a gente libera para vocês de noite. E a gente consegue curtir também quando vocês estão assistindo de noite e dar uma atenção especial para quem manda mensagem, para quem acaba interagindo com a gente nas outras mídias sociais. Então, novamente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Muito